Você ora na madrugada? Você sabe qual é a importância de orar na madrugada? Olha só o que a palavra diz aqui em Marcos, no capítulo 1, no versículo 35, vai dizer assim: De madrugada, quando ainda estava escuro, o Messias levantou-se e saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: Todos estão te procurando. Que nós vemos, irmãos, que o Messias, ele se isolava. Ele levantava de madrugada, ele ia por um lugar deserto, provavelmente para um monte, e ali ele ficava a sós com o Criador. E ali na madrugada ele orava, ele buscava a face do Eterno. E outro também, irmãos, que sempre se encontrava nas vigílias da noite com o Criador é Abraão. Ele sempre saía ao amanhecer, provavelmente ali na vigília da noite, às 5 horas da manhã, às 6 horas, ele sempre levantava para buscar ao Criador, para sacrificar ao Criador. E outro também, irmãos, que buscava a face do Altíssimo nas madrugadas era Davi. Olha o que ele fala aqui em Salmo 63, no versículo 6, vai dizer assim: Quando me deito, lembro-te de ti, penso em ti durante as vigílias da noite. Ou seja, irmãos, as vigílias da noite ali é sempre às 2 horas da manhã, à meia-noite, né? Tem também a primeira vigília da noite, é das 6 horas até 9 horas, das 9 horas até 3 horas, e assim por diante, sucessivamente. Outro homem também, irmãos, que orava, ele orava 3 vezes ao dia, era Daniel. Só que a Bíblia não relata que ele orava às madrugadas, mas nós vemos ali pela dedicação de Daniel, pela fome, pela presença do Altíssimo, pela fidelidade de Daniel. E ao ver, irmãos, que ele não se prostrava, ele não parava de orar ao Eterno, até mesmo com a ameaça ali do rei. E se ele era fiel na oração, nós sabemos que ele também era fiel nas madrugadas. E se a gente for olhar, irmãos, para a Bíblia, para a palavra, Jacó também, ele orava às madrugadas, ali onde ele teve a revelação daquela escadaria com os anjos. Ele orava na madrugada também. E a maioria dos personagens da Bíblia ali, das pessoas, eles oravam, eles buscavam a face do Altíssimo. Se a gente for olhar para eles, eram homens cheios da presença do Eterno. Eram homens, irmãos, que tinham reverência, que tinham temor, que tinham sensibilidade da voz do Altíssimo. Ali, irmãos, naquela época, na lei de Moisés, onde esses personagens, eles oravam na madrugada, nós vemos que eles ouviam a voz do Altíssimo, audivelmente. O Criador falava com eles e eles ouviam, como se fosse uma pessoa falando ali do lado deles, na frente deles. E isso, irmãos, era porque era na lei de Moisés, onde não era qualquer pessoa que podia se aproximar da presença do Eterno, porque o Messias ainda não tinha vindo, o véu ainda não tinha se rasgado, mas mesmo assim o Eterno falava com eles. Eles eram melhores amigos do Altíssimo e tinha sensibilidade à voz do Altíssimo, porque eles tinham intimidade, eles buscavam na madrugada. E você sabe qual é a importância de orar nas madrugadas? A primeira coisa, irmãos, é porque você entra como sacrifício, o sacrifício do seu sono. Você pode reparar, irmãos, que o sono mais difícil é das 2 horas, das 3 horas da manhã, às 4, às 5, onde o seu sono é mais pesado e você não acorda muito assim facilmente. E quando você tira esse tempo como sacrifício vivo diante da presença do Altíssimo e você se desperta à madrugada, às 2, às 3, às 4 ou às 5 da manhã para orar ao Pai, para buscar a face dele. Então você está se colocando como um sacrifício vivo diante dele, com aroma agradável. Você, irmãos, está colocando ele como prioridade, porque ao invés de priorizar o sono, a vontade da carne, que é dormir, você está priorizando a face dele, buscá-lo nas madrugadas. Muitos têm dificuldade de orar na madrugada. Só que, irmãos, quando nós começamos, nós damos um passo, quando o Eterno vê a nossa vontade de se esforçar e de estar ali na presença dele, buscando ele pelas madrugadas, irmãos, o Espírito Santo, ele nos capacita. Você não pode começar pela força do seu braço. É lógico que você tem que dar o passo. Primeiro você dá o passo, primeiro você começa. Depois o Espírito Santo vem e te ajuda. Mas primeiro a gente que começa. Mas a gente primeiro chama a presença do Espírito e pede ao Espírito Santo para nos capacitar, nos dar força. Quando você começa, irmãos, a orar na madrugada,
você começa frio espiritualmente, mas ali depois, quando você vai mantendo a constância, o avivamento chega no seu espírito. O seu espírito fica avivado e toda aquela fraqueza espiritual, toda aquela mornidão, aquela frieza que antes você sentia, ela vai sumindo. Porque você está ali como sacrifício vivo, você vai recebendo um revestimento espiritual, um revestimento de poder, um revestimento de autoridade, porque há uma chave na madrugada. Principalmente, irmãos, às 3 horas da manhã. Geralmente às 3 horas, à meia-noite. É ali, irmãos, onde os bruxos, né, as pessoas que trabalham com as forças espirituais malignas das trevas, eles também acordam na madrugada para pelejar, para tramar contra a vida do próximo, né? Para fazer ali trabalho, para destruir a vida do próximo. Então, nessas horas, irmãos, há também demônios, né, de devastação, demônios da morte, espíritos malignos soltos, rondando, né? E quando você se coloca na madrugada em vigilância, em oração, você está se revestindo de todo o ataque espiritual. E quando você está ali na madrugada intercedendo pela sua casa, pela sua família, há uma proteção, a camada de fogo, há um escudo. Satanás vai tentar tocar, mas ele não vai atingir, porque há um escudo de proteção, por causa da oração na madrugada, por causa do seu posicionamento. E outro benefício também, irmãos, é o renovo, é o descanso. Deveria ser o contrário, né? Você tinha que ficar mais com sono, mais cansado, mas é totalmente ao contrário. Porque quando você está ali disponível na madrugada, só priorizando a presença do Altíssimo, você está ali sacrificando o seu sono, irmãos. Enquanto você está ali se derramando na presença dele, ele está te renovando, ele está te restaurando, ele está te fortalecendo. Há uma recompensa, há um despojo preparado para aqueles que buscam na madrugada. E a palavra do Eterno também diz: eu amo aqueles que me amam e aqueles que me buscam na madrugada. Ou seja, há um diferencial na madrugada, há um despojo na madrugada, há um benefício, há uma diferença na oração da madrugada. Lógico que o Eterno ele vai atender todas as orações que você fizer, seja qualquer hora do seu dia, mas a oração da madrugada ela é especial porque você entra com um sacrifício vivo que é você. E você vai perceber, irmãos, ali na sua disciplina espiritual, se você manter a constância, você vai perceber que você vai orar, você vai, no momento que você for para oração, você não vai nem fazer esforço, né, para estar ali orando bastante. Você vai perceber que você já vai desenvolvendo um hábito da oração. É como se o Eterno derramasse sobre nós o espírito da oração. E algo também, irmãos, que é muito importante, uma chave que realmente vira em nossa vida é quando nós começamos a pedir ao Eterno, ao Altíssimo, o espírito de oração, para ele nos batizar com o espírito de oração. Em Zacarias fala, irmãos, sobre o batismo com o espírito de oração. E quando você passa a pedir isso ao Eterno, para ele derramar sobre você o espírito de oração, o espírito de adoração, de rendição, de santidade, ele vai derramar sobre a sua vida. E você vai ver você romper. E aquilo que para você antes era difícil, você vai ver você se desenvolvendo, crescendo, avançando e tendo fome, tendo sede, cada vez mais rompendo e cada vez mais querendo da presença. E quanto tempo orar, irmãos? Seja qualquer hora do seu dia ou seja na oração da madrugada. Você apenas comece, dá um passo à frente. Se você quiser viver o novo, se você quiser sair do raso para ir para o profundo, se você quiser sair do natural para ir para o sobrenatural, se você quer viver profundidade, se você quer sair, irmãos, ali do leitinho espiritual e passar para o arroz com feijão, é preciso, irmãos, ter fome e sede pela presença do Altíssimo. Porque se você não tiver fome, sede, vontade de mudança na sua vida espiritual, sair da frieza, sair do raso, então você não vai orar, você não vai se levantar, porque você vai priorizar o sono. Mas se você priorizar a presença e querer buscar mais e mais, então você vai despertar as madrugadas, você vai se consagrar, você vai jejuar, você vai orar. E você vai perceber, irmãos, que no começo ali você vai orar 10, 15 minutos. Um exemplo, irmãos, parecido com a oração é quando uma pessoa ela começa a fazer musculação na academia. Ela começa com um peso pequeno. E de tanto ela ficar repetindo aquele mesmo exercício, trabalhando aquele músculo, o músculo vai ganhando uma resistência, ele vai crescendo. E é preciso cada vez mais a pessoa aumentar o peso
da musculação, porque o músculo já tá ficando alto, fortalecido, ele já tá ganhando uma resistência. E assim é a oração, irmãos. Você vai começar com 10, 15 minutos e você vai ver que a sua oração vai se desenvolvendo e de 10, 15 minutos vai passar para 20, depois para meia hora, 40 minutos. E quando você vê, você já vai estar orando 1 hora por dia. E assim sucessivamente, você vai crescendo de glória em glória, você vai rompendo todas aquelas barreiras, irmãos. Porque você apenas começou, você deu um passo. E assim é na presença do Altíssimo. Quando você se esforça, irmãos, você mostra pro Eterno que você tem fome, que você quer mais dele. Então você vai fazer, você vai se esforçar, você vai orar mais, você vai acordar todo dia na madrugada, você vai colocar o celular despertar. Porque é a sua prioridade, é o seu desejo sair do raso e ir pro profundo. Você vai perceber que quando você começar a orar mais na madrugada, irmãos, você vai começar a receber mais visão espiritual, sonho profético. O Eterno vai falar mais com você através de sonhos, visão. Você vai acordar com a voz do Espírito Santo falando com você. Para isso você precisa querer. Você precisa se esforçar e querer sair do raso para ir para o profundo, na presença, mergulhar na presença do Altíssimo. Amém?